Evangelho de Lucas 16, verso 19. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e resplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se alguns dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Fala assim: Fala, Senhor. Fala, Senhor. O teu servo ouve. O teu servo ouve. Poder sentar e exaltar o Senhor com as palmas. Glória a Deus. Aleluia. Exaltado é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Então, irmãos, aqui está uma passagem, né? Lázaro. Aleluia. Ou seja, em Lucas. E é uma passagem que você não encontra no Evangelho, você encontra outras passagens repetidas. O Marcos, Mateus, Marcos, Lucas e João são os 4 evangelhos que muitas vezes tem passagem em um que você encontra nos outros, meio resumidamente. Mas algumas passagens como essa, você não encontra em outros lugares, amém? Irmãos, a palavra de Deus, ela fala, mostra aqui a vida de 2 pessoas. Vocês que estão na igreja, vocês vão entender o que diz a mensagem. Eu vou trazer por um lado, e eu vejo pessoas aqui que eu não sei se já ouviu sobre essa palavra, Rico e Lázaro, que era o casal, amém? Mas essa palavra Deus vai falar conosco a diferença de 2 pessoas. Uma, a Bíblia dá o nome, que é Lázaro. Quem é esse Lázaro? Era uma pessoa que servia a Deus. Ele servia a Deus, era temente a Deus, tinha Deus na sua vida, porque a Bíblia mostra a diferença da vida dele quando ele parte deste mundo para a vida eterna. E mostra também uma outra pessoa que ela era rica, porém ela não servia a Deus, né? Não servia a Deus aqui na terra. E essa pessoa a Bíblia não dá o nome, simplesmente fala que era rico, né? Um adjetivo, era uma qualidade dele, ele era rico. Mas é um homem rico, mas não dá o nome dessa pessoa. E olha, irmãos, aleluia, que essa passagem me faz muito lembrar que quando, não é esse Lázaro, tá? É outro que era irmão de Marta e Maria, que o Senhor, quando foi ressuscitar Lázaro, o Senhor falou: Lázaro, sai para fora. O Senhor chamou Lázaro pelo nome. Não é esse Lázaro, tá, irmãos? Aqui é outro Lázaro. E aí, Lázaro, ele saiu. Por que Jesus falou Lázaro sai para fora? Porque se Jesus falasse morto sai para fora, todos que estavam ali mortos teriam ressuscitado. Mas aí o Senhor
uma pessoa que tinha muita condição financeira e esta pessoa, ela não ajudou Lázaro a se alimentar, a passar, a alimentar sua vida, né? Seu estômago, encher sua barriga, mas fazia questão. Diz a história, irmãos, que esses homens ricos, eles limpavam a boca com o miolo do pão e jogavam pela janela só para ver os mendigos brigarem pelo aquele miolo do pão, né? Então, onde eu aprendi isso? No curso bíblico que eu fiz. Então, o que acontece? Eles estavam ali, não só Lázaro, em toda a época da vida, existem milhões de pessoas que moram na rua, né? Fiquei sabendo há pouco tempo numa reportagem que no Afeganistão é um país terrível, né? Que a mulher não pode trabalhar, e diz que existem milhares de viúvas que não podem trabalhar mendigando para sobreviver. Então, no mundo inteiro existem pessoas ricas e pessoas pobres. Mas o que o Senhor quer dizer com isso nesta noite? É simplesmente que eu tenho que ajudar o meu próximo? Não é, eu tenho certeza que você faz isso, eu tenho certeza que se você pode, você faz isso. Mas o Senhor quer mostrar aqui, não é essa situação somente, mas está mostrando o cuidado que nós temos que ter enquanto temente a Deus, enquanto servir a Deus nesta vida, para nós não perdermos a nossa salvação. E aqui mostra que Lázaro, embora vivesse numa pobreza, não tendo o que comer, ele temia a Deus, ele adorava a Deus. Porque herdar os céus não significa que você precisa ser pobre, miserável, passar fome para herdar o reino dos céus. E também não significa que você tem que ser rico, ter de tudo para herdar o reino dos céus. Significa que você, nesta vida, tem que viver adorando a Deus, embora a pessoa seja rica ou pobre, mas precisa ser temente a Deus e não colocar o seu coração nas coisas terrenas, nas coisas do mundo, nas coisas que apartam, aleluia, o homem de Deus. Isaías 59, primeiro diz: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir, mas os vossos pecados é quem fazem divisão entre vós e vosso Deus. No versículo 2. Então, os nossos pecados é que fazem divisão entre nós, o Senhor. O pecado do homem e da mulher é quem faz divisão entre o homem e Deus. E este homem, irmãos, Lázaro veio a morrer. E a Bíblia diz que ele foi sepultado, foi levado ao seio de Abraão. Quer dizer, lugar de descanso. E o rico, ele também morreu, chegou a vez dele, de deixar toda a riqueza, tudo aquilo que ele colocava ao seu coração. Ele deixou tudo e morreu. Quando ele morreu, a Bíblia fala que ele chegou no Hades, estava no Hades. O que quer dizer Hades? Lugar de tormento. E ali, antigamente, o Hades, ele era bem próximo ao seio de Abraão. Tinha uma divisão. Foi depois da morte de Cristo, né, que foi transportado para as regiões celestiais. Escutem só, irmãos. Lázaro, ele morreu. Ele estava ao lado de Abraão. Abraão simboliza quem? Deus, nosso Pai. Simboliza Jesus, aquele que vem nos buscar. Falando para você entender melhor. Aquele que te prometeu que onde ele estiver, vai preparar a morada. Aleluia, para nós. Mas o rico morreu e foi direto ao inferno. Hoje, em outra palavra, inferno. Lugar de tormento, Hades. E lá, ele estava com os seus sentidos completamente funcionando perfeito. Como assim? A visão. Ele via Lázaro ao lado de Abraão. Ele sentia as chamas de onde ele estava. Ele ouvia
ele sentia, né, do tato, manda que Lázaro coloque a ponta do seu dedo, ou seja, tinha noção de que colocando a ponta do dedo na água ia refrescar, na língua ia refrescar. No inferno, o homem e a mulher que deixaram Cristo ímpio, as pessoas más que se afastaram de Deus, que não quiseram receber Jesus como Senhor e Salvador, terão seus sentidos completamente intactos para sentir o sofrimento que é o inferno. E a Bíblia diz que Lázaro, ele desejou, ele sentiu sede, ele quis tomar água, mas aí já era tarde. Porque quando ele falou, pai Abraão, por que ele falou pai Abraão? Porque ele era conhecedor da palavra. Ele era um conhecedor da palavra, por isso que ele falou, pai Abraão, manda que é Lázaro, né? E ele refresque, né, o dedo para que, molhe o dedo para que pois eu sinto sede, resumindo aqui. E aí, meus irmãos, ele falou, olha, Lázaro teve só males na vida, mas agora chegou a hora da bênção, da vitória, em outras palavras, chegou a hora da vida eterna. Para sempre ele vai ter agora a vida eterna. Mas você teve tudo, mas não soube, como em outras palavras, não soube aproveitar, não soube dividir com quem realmente de fato merecia, que era o nosso próximo, irmãos, que está ao nosso lado. E aí ele não ajudou, e ali era a hora dele estar ali sofrendo. Chegou a hora da punição, do castigo. Por isso que a palavra de Deus diz, a porta está aberta, a porta da graça está aberta para você. Aqui só tem cristãos. Fique firme nessa porta que está aberta. Você entrou por ela, se mantenha nela. Foi como minha esposa falou assim, né? Falou, né? Que vir à igreja é maravilhoso, mas se manter, lembre-se que uma hora ou outra, a qualquer momento, nós vamos partir desse mundo. E para partir com Cristo, glória a Deus, precisa estar firme na sua presença. É preciso carregar a cruz. É preciso ter amor pelo Senhor. É preciso lembrar que custou um valor muito alto o seu sacrifício na cruz do Calvário. E que ninguém pode fazer nada por você a não ser Deus. Muitas vezes a tua família te despreza, teu pai, tua mãe, teus filhos. Eu vi esses dias umas senhoras num asilo chorando porque a família o abandonou, mas Deus não abandonou. Mas Deus não esqueceu. Deus, ele é o único que não esquece. E aí aquele homem que estava no Hades, o rico, ele falou, ai, mas deixa eu ir lá na terra e falar para os meus 5 irmãos que eu tenho lá. Você viu? Ó, quem está no inferno lembra que deixou alguém na terra. Essa passagem, irmãos, é maravilhosa. É uma passagem tremenda que mostra perfeitamente os sentidos do homem no Hades, no lugar de tormento. E ali ele lembrou dos irmãos dele que não ouviam uma palavra, e que os irmãos dele, que ele pudesse vir à terra, avisar para os irmãos dele que eles precisavam se arrepender. Mas aí quando ele foi falar, Abraão falou, olha, tem Moisés e os profetas. Nos dias de hoje está a igreja pregando, a igreja está lá, o evangelho está sendo anunciado. O evangelho, Moisés significava a lei nessa passagem. Os profetas, hoje existe a igreja e a palavra está sendo pregada, simbolizava Moisés, a lei. Os profetas, os cristãos estão falando, Jesus está voltando, volte, receba esse folhetim em nome de Jesus, aqui está uma porção da palavra de Deus, e muitos não querem saber. Mas não adianta chegar no inferno e querer voltar. Por que o homem falou que queria vir à terra? Porque ele era espírita. Os espíritas, eles acreditam que se morrer pode voltar, se encarnar e nascer novamente. Eu trabalhei 14 anos em lares com pessoas espíritas e eu era cristã, não me envolvi em nada.
estudei, e no que eu estudei sobre a Bíblia, eu estudei aquela parte sobre seitas e heresias. E assim, irmãos, eu posso dizer para você um pouquinho que o Espiritismo, ele acredita na reencarnação. Reencarnação é que a pessoa morre, mas ela nasce de novo. Se ela não era pobre, ela nasce rica. Se ela era... Os espíritos acreditam que as pessoas que têm deficiência, porque na outra vida não era uma pessoa boa. Uma pessoa, um cachorro hoje que é dessas pessoas ricas que tem aqueles cachorrinhos, que tem de tudo, melhor do que gente, eles acreditam que eram pessoas maravilhosas em outra vida. Olha só. Enquanto nós, Igreja Jesus, acreditamos na ressurreição. Nós acreditamos que Jesus Cristo, ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia e ele nos deu vida e vida com abundância, e nós ressuscitamos com Cristo, uma vez que levantamos as nossas mãos, aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Ressuscitamos com Cristo, aleluia! E teremos direito de morar na vida eterna com o Senhor. Olha o privilégio de servir a Deus. E aquele homem não pôde sair do inferno para vir. Então muitos falam, né? Olha, tem um espírito ali, fulano morreu, o espírito apareceu. Não é quem morreu. Quem morreu não aparece. Está reservado para o dia do juízo. Né? Quem morreu Satanás tem muitas armadilhas para enganar o ser humano. Então, irmãos, a minha infância inteira eu presenciei que pessoas morriam. Eu estava lá no velório, criança, e aí eu falei no banheiro que eu vi que fulano apareceu para mim, coisas absurdas. E eu acreditava, né? Porque não tinha Jesus e tudo. Depois eu comecei a acreditar que o que a Bíblia diz: quem morre não volta. Espírito não fica vagando, não precisa de missa de 7 dias, né? Morreu, automaticamente está com Cristo ou não. Nós não podemos julgar, fulano morreu, foi para o inferno, não. Deus, ele sabe de todas as coisas. Porém, a gente até fala, porque a gente sabe a vida da pessoa como era aqui na terra. Então, baseado na Bíblia, a gente sabe que a pessoa não foi para o inferno. Porque se a gente lê a palavra, a gente sabe que a Bíblia fala, aleluia, do caminho que nós temos que seguir, que é Cristo, e obedecer. Então, irmãos, aquele homem teve a sua maior decepção eterna, rejeitado, foi rejeitado por Deus. Por quê? Porque rejeitou Deus primeiro nesta vida. Então, esta palavra, Deus fala com você, permaneça firme, olhe para Jesus. Independente da situação que estejamos passando, olhe para Cristo. Não olhe para a direita e nem para a esquerda. Se você fazer assim, você não consegue ficar muito tempo. Rapidamente você quer soltar, porque você quer respirar, você quer o ar, o oxigênio, e você quer ter vida. Nós somos um vapor. Rapidinho a gente pode sair deste mundo. E a felicidade nossa é abrir os nossos olhos quando saímos desse corpo e nos deparar com Cristo. Aleluia. Os anjos vêm buscar-nos. Como assim? Aqui está falando que ele foi levado para os anjos, com os anjos, né? Irmãos, a Bíblia fala, aleluia, se você e eu não morrer individualmente e ficarmos para o arrebatamento, a Bíblia diz que o Senhor enviará os seus anjos às 4 extremidades da terra, arrebatará o seu povo e levará para se encontrar com Cristo nas nuvens. Jesus estará nas nuvens nos esperando, nas nuvens que Jesus subiu, nas